Bom dia. Hoje é dia 14 de maio de 2021, meu nome é Sérgio Gouveia. E eu estou aqui fazendo então uma espécie de balanço da semana com relação à nossa ida até aos partidos dentro do contexto do Senado 33. Eu vou explicar aqui o que é o Senado 33. Senado 33 é a possibilidade da ala social reagir a esse achaque legislativo pelo qual essa ala social vem passando com a legislatura 55 e agora com a legislatura 56. O que significa Senado 33? Significa que se houver 33 pessoas dentro do Senado capazes de serem fiéis aos preceitos sociais, ou então aos preceitos nacionais, vamos colocar assim, para amplificar mais ainda a abrangência disso, nenhuma PEC passa. Então, a forma de bloquear qualquer PEC é produzindo um quórum reverso. E esse quórum reverso é muito difícil de ser obtido na Câmara por conta das listas proporcionais que estão envenenadas pelos dirigentes partidários. Nós comentamos isso ontem aqui. Mas no Senado o voto é majoritário, é um voto direto e a noção, a ideia do voto de legenda pode ser aplicada ao Senado. A ideia dessa aplicação remete ao discurso que este grupo aqui, ou este canal, que foi um grupo, que agora é canal, que pode voltar a vir a ser um grupo, essa ideia, ela advém da possibilidade das pessoas votarem no partido e não nos nomes. Então, o que sustenta essa ideia é o fato de que existem partidos que filtram o perfil do candidato. Então, essa filtragem é uma filtragem de ordem ética. Então, nós temos aí dois partidos, PT e PSOL. E eu tiro, então, o PT. O PT, eu não confio no PT, não quero saber do PT para esse tipo de manobra. Ele não vai dar atenção, ele é autocrático mesmo, ele está inebriado com o valor que ele está recebendo de fundo partidário, então o PT eu tirei. Restou o PSOL. Então, nós tentamos falar com alguns partidos, não muitos, sendo que o único partido que conseguiu dar ainda algum retorno foi o Partido da Mobilização Nacional, partido com o qual eu já havia travado contato num sentido diverso. Algum tempo atrás, cheguei a falar com um advogado, né, do PMN, né, e tenho nos meus contatos aqui o presidente do PMN lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o PMN não tem diretório em Brasília, não deve ser à toa que ele não tem diretório em Brasília, porque se ele quisesse ter diretório em Brasília, ele já teria tido diretório em Brasília. Só lembrando que o PMN ele concorreu às eleições presidenciais de 1989 com o Celso Brant, né? E o discurso do Celso Brant era um discurso eminentemente nacionalista em 1989. Paradoxalmente, o PMN não aplicou a fórmula do voto de legenda para fazer maioria ou para ter uma bancada semelhante à bancada do PT na Câmara dos Deputados. Não se sabe por que isso aconteceu. Pois bem, então, nós fizemos contatos com alguns partidos, não muitos, e esses partidos não retornaram. Nós precisamos de ter alguém que tenha a noção da importância que é barrar as PECs. A ala social, eu chamo de ala social algo muito mais amplo do que aquilo que os marxistas chamam de classe trabalhadora. A ala social da nação, a ala social do eleitorado, vamos dizer assim, ela está sendo muito prejudicada com esse achaque legislativo que vem acontecendo por conta da condição que foi dada à ultradireita dentro do Estado brasileiro. Essa condição, ela adveio da ignorância política. As pessoas votaram na ultradireita porque o senhor Bivar, que é um dirigente partidário, colocou muita sujeira dentro das listas proporcionais de todos os estados. Então, essa sujeira
estava associada ao nome do Bolsonaro e então essa sujeira pegou carona na onda do Bolsonaro para poder encher a Câmara dos Deputados de lixo. Não apenas o PSL, mas também temos aí o PR, o PL, o PP. Existem uma série de partidos acessórios que estarão sempre ao lado de quem tem possibilidade de ganhar. Então, esses partidos aí são partidos fisiologistas, eles são partidos sem ideia. A ideia do partido é ter oportunidade para aumentar o patrimônio. Então, essa é uma ideia adversa aos nossos interesses, e esses partidos existem e não são poucos. E a fiscalização do TSE em cima disso aí, a cada dia que passa, é menor ainda. Então, não há muita esperança. Temos, então, uma série de partidos contribuindo para que o Congresso Nacional nunca seja cidadão, por conta de que na lista proporcional desses partidos, os dirigentes partidários só colocarão, então, pessoas dispostas a prejudicar o legado brasileiro, prejudicar a noção de cidadania, prejudicar a nação em si. Então, são pessoas ultrapatrimonialistas. Elas prestam atenção apenas nos ganhos pessoais e não nos ganhos sociais, os ganhos coletivos, no caso, né? Sociais. É isso. Esse balanço da semana não serve para a gente ficar desanimado, não, né? Eu estou sem carro, nesse momento eu estou sem carro, mas eu estou com obra, eu estou com serviço de consultoria, um serviço bom, né? Eu visitei uma obra ontem, não sei se a pessoa vai me passar os projetos, e eu estou sentindo que aqui em Brasília, de alguma forma, está havendo movimentação de dinheiro na direção de serviços, de obras e tal, cujo teor qualitativo é muito baixo. Então, isso é uma outra história, eu não vou ficar alongando o áudio por conta disso. E esse teor qualitativo muito baixo, ele é algo que mostra para mim que a maioria desses clientes não são clientes para a minha empresa. Porque a maioria desses clientes querem que eu assine papéis e me comprometa com obras temerosas, vamos colocar assim. Isso aí é uma coisa que eu não posso fazer, porque eu só me complicaria cada vez mais. Tem muita gente que está aceitando fazer isso sem medir as consequências logo ali, né? De fazer prédios com circuitos com fio fino, sem proteção contra incêndio, sem proteção elétrica adequada e tal. Isso aí é um problema sério. É a crise financeira, econômica, conduzindo a uma quantidade de obras grande, porém de baixíssima qualidade. Então encerrou aqui esse assunto. A minha ideia é procurar uma pessoa que eu conheço muito aqui em Brasília, que é o Toninho do PSOL. Eu participei da campanha de 94 ao lado do Toninho do PSOL, quando então o Cristóvão Buarque conseguiu se eleger governador de Brasília, né? Cristóvão Buarque governador, Arlete Sampaio vice-governadora. Então, eu participei muito ao lado do Toninho do PT naquela época, que era o esposo da Maninha, né? Que já estão bem idosos, né? Eles já eram coroas naquela época, então imagina agora, né? Estou falando aí de 1994. Estou falando de quase 30 anos atrás. Então, essas pessoas já estão bem idosas e elas são, assim, líderes dentro do pessoal aqui do DF. Eu devo procurar por essas pessoas, mas a pandemia, ela tem sabotado, a palavra é essa mesmo, ela tem sabotado esses encontros pessoais. Muito dificilmente eu vou conseguir um encontro pessoal com o Toninho do PSOL. Eu já passei diversos encaminhamentos ao PSOL por escrito, fui ao correio, botei carta normal, carta simples, encaminhei o pessoal pedindo contato do Toninho, o telefone do pessoal não atende aqui no DF, e eu mandei tweet pro Toninho, o Newton Coelho chegou a retweetar, no sentido de tentar mostrar para a população em geral, para as pessoas, de que independentemente da forma como essas pessoas pensem, quer dizer, é lícito pensar de forma diferente, tá? É lícito, todo mundo pensar de forma diferente é normal. Agora, eu entendo que todo mundo deveria se esforçar um pouco mais no sentido de tentar fazer barrar essa legislação maluca que essa ultradireita está impondo à nação. Então, uma forma de barrar essa legislação maluca é barrando todas as PECs. Isso não significa que a ala social vá ter condição, né, de barrar leis adversas. Entretanto, essas leis são menos profundas.
As PECs são leis muito profundas. Para tirar uma PEC de dentro da Constituição só com maioria congressual. E mesmo, já vejo que mesmo com maioria congressual, dificilmente essas PECs conseguiriam sair de dentro da Constituição com facilidade. Por conta de que esse trabalho a ser feito já é um trabalho que supera os 4 anos da legislatura normal. Então, primeiro, volto a dizer, nós não temos apoio dos partidos que se dizem sociais, nós não temos apoio da população. Cada um tem uma agenda própria. Então, as pessoas, elas, pelo que eu percebo, eu tenho lidado muito com isso, ultimamente, eu percebo que as pessoas, elas acreditam naquilo que elas acreditam e introjetam dentro delas apenas aquilo no qual elas acreditam. Elas não têm essa noção de cidadania. Elas não querem estender a mão. Ou por questão de fama, notoriedade, ou porque tem um projeto que está em curso, ou porque tem compromisso. Muita gente boa, né, está na liderança de mega grupos, aí como a Anistia Internacional, por exemplo. Eu estou me referindo aqui a Jurema Werneck, né? Ela é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Então ela tem potência, ela tem referência, ela tem condição de agir em função do social. Mas essas pessoas, devido à burocracia que o estrangeiro coloca nesses megagrupos, elas ficam presas a essa burocracia, elas ficam sem voz. Elas só têm condição de falar aquilo que a ordem do dia daquela instituição permite que ela fale. Então, quando se chega, vamos proteger o Brasil contra PECs absurdas, que vão prejudicar o futuro de todo mundo durante 20, 30, 40, 50 anos, ninguém está disposto a dar ouvido a isso. Então, primeiro, nós não temos partido. Segundo, nós não temos substrato na sociedade. Nós não temos pessoas dispostas a dizer que uma medida muito fácil de ser feita é não votar em quem já foi reeleito. Então, existe recurso financeiro na auditoria cidadã, existe muito recurso financeiro no FNDC. Eu estava vendo que o FNDC já tem 600 instituições que contribuem com ele mensalmente, para que ele não faça absolutamente nada. Ah, mas o FNDC, ele faz a audiência pública. Sim, ele faz a audiência pública para falar aquilo que não vai dar certo, porque o antissocial é maioria, ele vai ouvir o que a ala social tem a dizer na audiência pública e vai votar de acordo com os interesses do antissocial. Então, isso já é uma coisa que vem sendo testada desde 1986. Não é uma coisa que está sendo posta agora para a gente. Então, a gente percebe que essa fórmula não funciona. E a gente percebe, então, vamos lá de novo. 1, não temos apoio dos partidos. 2, não temos substrato na sociedade. 3, nós dependemos de estruturas que não querem resolver a situação. Não reeleger ao legislativo traria talvez de volta o ponto de retorno. Porque esses líderes partidários, eles se elegem ao Congresso Nacional para terem prerrogativas sociais absurdas. Nós, do Estado brasileiro, nós da ala social, estamos financiando prerrogativas para as pessoas como o Bivar, por exemplo. Nós estamos financiando prerrogativas para as pessoas como o Bolsonaro, os filhos dele, por falta de uma campanha que mostre que nada substitui o social e que o prejuízo que se tem ao não olhar para o social é um prejuízo praticamente irreversível. Independentemente de ficar no minimalismo muito comum de se medir a política através de esquerda e direita. Não é questão de esquerda e direita, porque esquerda não existe e direita também não existe. O que existe é um bando de gente oportunista que se diz de esquerda e que se diz de direita. E que, na verdade, estão pegando todo um patrimônio nacional e entregando ao estrangeiro de bandeja para que então elas recebam dinheiro no exterior e que façam a vida aqui ou em qualquer outro lugar. São pessoas apátridas. Então, pela lei de ferro das oligarquias, nós chegamos num ponto de oligarquia, um ponto oligárquico no Congresso Nacional, que poderia ser perfeitamente quebrado, fraturado, né, a partir de uma campanha singela de cada um, no sentido de dizer, olha, não vote em quem já foi eleito, nem na esquerda, nem na direita, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque tem gente que acaba se vendendo. Quando a pessoa é reeleita 1, 2, 3, 4, no 5º mandato, ela já não é mais parlamentar. Ela já tem uma empresa, Eu S.A., né, que
vende serviços, é uma prestadora de serviços dentro do Congresso Nacional à revelia dos interesses da ala social. Eu posso citar vários casos. As cláusulas de barreira tendem a cristalizar essas pessoas no Congresso Nacional. Uma forma de se evitar o efeito nocivo da cláusula de barreira é não reelegendo ao Legislativo. Quebra o Legislativo, quebra. A espinha dorsal da patranha acaba se dissolvendo caso a população entendesse que ela tem que se defender, independentemente daquilo que ela pense. E eu volto a dizer, se você tem uma postura política, você que está me ouvindo, se você tem uma ideia política diferente da minha, se você acha que o Congresso não é importante e tal, tudo bem, é uma coisa que compete a você. Mas se você acha que o Congresso não é importante, eu acredito que você não tenha lido a lei eleitoral e não tenha feito ainda uma medida exata do prejuízo que você está levando, que seus filhos estão levando, que a sua família está levando, o seu futuro, o futuro da sua nação está levando, permitindo, pela via da omissão, que esses apátridas, então, ataquem o contratualismo de uma tal maneira que fique irreversível a ida do país a um regime totalitário. É isso que está acontecendo. Nós estamos caminhando para um regime totalitário. Nós estamos enchendo o Estado com prerrogativas radicais. E o Estado radical, o Estado violento, o Estado que bate palma para massacre, o Estado que bate palma para prisão arbitrária, o Estado que bate palma para o patrimonialismo, que coloca bens patrimoniais acima do valor da vida, pois é, isso vai acabar conduzindo naturalmente, como sempre aconteceu na história da civilização, a um Estado totalitário. Porque vai chegar um ponto onde a desagregação do tecido do Estado de Direito é tão grande que os próprios próceres disso aí vão começar a bater cabeça dentro do Estado. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Habeas corpus é uma coisa que é negada de plano, inadmissível, inadmissível, inadmissível. Você não tem para quem reclamar no Estado totalitário. Porque você vai para a corregedoria arquiva. E aí, como é que faz? Você vai para a corregedoria de polícia e você fica ameaçado de morte. Você vai para a corregedoria nacional de justiça e a doutora Maria Tereza vem com um texto ralo, inadmissível do ponto de vista lógico, inadmissível do ponto de vista do direito para poder arquivar o seu pleito. Nós estamos já nessa situação. Isso não é uma elucubração minha, não. Nós estamos vivendo uma parte, uma boa fração da maçã já apodreceu. Nós estamos vivendo uma era onde o Estado é totalitário. Em boa parte. E a parte sadia que existe fora do Estado totalitário é a última que cai, que é a maioria, então, da ala social. Mas uma parte da ala social ou foi para a zona cinza ou está com a camisa da CBF no meio da rua pedindo intervenção militar. Percebeu? A defecção em relação ao voto nos partidos que se dizem sociais é muito grande. E isso ficou constatado, então, com a zona cinza apresentada nas últimas eleições presidenciais, onde 42 milhões de pessoas não votou em Bolsonaro, mas também não votou em Haddad. E isso tem nome, é deriva. A pessoa não sabe para onde ela está indo. Ela opta, então, por não votar. Então, eu entendo, na minha condição de cidadão, eu entendo que é obrigação minha pegar esse microfone aqui. Eu não sou um grande comunicador, tá? Eu não tenho uma voz bonita, enfim. A minha obrigação como cidadão é tentar convencer os meus concidadãos de que é importante ainda continuar tentando fazer uma reversão para evitar um banho de sangue como está acontecendo na Colômbia, onde os esquerdistas são caçados, assassinados, são sequestrados, torturados, assassinados friamente. Agora até que melhorou, mas há um ano atrás a situação estava incrivelmente crítica. Crianças, estavam sendo retiradas das suas residências para serem assassinadas na porta de casa. A Colômbia chegou a esse ponto. Agora, a população que eu digo é o jovem, né? Porque a população de 30 anos para cima não vai para a rua. O que eu estou falando aqui é o jovem, é pessoa de 24, 23, 22 anos, está enchendo as ruas da Colômbia, morrendo, sendo assassinada pela polícia, né, para tentar fazer com que o governo pare de fazer isso. E a pressão internacional está acontecendo também para que o governo pare de fazer esses massacres, patrocinar
comandos de caça aos comunistas, por exemplo, que às vezes as pessoas nem é comunista, não sabem nem o que é isso, e acabam morrendo estupidamente por causa do Estado totalitário. É isso que se quer evitar. A minha condição cidadã já passou por alguns momentos difíceis na época da ditadura militar, e agora a minha condição cidadã se acha no dever cívico de tentar levar os meus concidadãos à ideia de que é possível, sim, com a união de todos e com muita fraternidade entre a gente, buscar evitar que o Estado brasileiro se torne totalitário. Isso não interessa a ninguém. A pessoa que está recebendo salário, a pessoa que está empregada, a pessoa que está estudando, a pessoa que tem ainda alguma expectativa de um futuro melhor e tal, não consegue talvez enxergar que esse futuro melhor ele depende de viabilidade, de questões fáticas. Perdemos o minério, perdemos o petróleo, vamos perder os mananciais de água na legislatura que vem, porque essas pessoas não conseguem enxergar que a defesa do patrimônio público, do direito civil e da riqueza nacional está no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não quiser, nada acontece. Nem o impeachment do Bolsonaro acontece. É isso. A fragilidade institucional é tão grande, mas tão grande já, o Estado está tão decrépito, ele está tão sem defesa, ele está tão doente. O coma, quer dizer, o estado de coma do Estado brasileiro é tão intenso que uma pessoa como o Lira conseguiu se eleger simplesmente o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. E parece que ninguém está vendo urgência nisso, não. Ninguém se sente assim assustado, ninguém se sente sobressaltado, né? A esquerda manda as pessoas para o meio da rua, entre aspas, né? Ou para a internet agora, para as redes sociais por causa da pandemia, manda as pessoas para as redes sociais para ficar gritando fora Bozo, feito bobo. É um apelo muito pueril, é um apelo muito ralo, é uma coisa. Os grupos de discussão política e tal se limitam a fazer memes, a ficar colocando, requentando a matéria dos blogs, né? O cara pega lá uma matéria do blog, bota e tal, e aí começa a dizer que o Bolsonaro é genocida e tal, a xingar o Bolsonaro e tentar dizer que ele é assassino e tal, não sei o quê, como se isso fosse parte da solução. Não é. Se isso fosse parte da solução, a solução já teria chegado, porque isso está sendo feito desde 1982, não é agora que está sendo feito, não. Mesmo antes da internet, havia muito mais liberdade de trânsito para os caminhões de som dos partidos e dos sindicatos, e eles trafegavam praticamente 24 horas no centro das cidades, no meio da rua, tal, falando, fazendo catequese, mas de acordo com uma agenda muito rala do ponto de vista político real. Hoje isso está proibido. Mas hoje tem a rede social que repercute essa fraqueza política dentro da ala social. A militância é fraca politicamente, ela não consegue enxergar que ela sempre foi, e está sendo ainda conduzida a uma fragilidade política que é perniciosa em relação ao nosso futuro. Então, fechando o balanço da semana, não conseguimos nenhum sucesso com nenhum partido, né? Eu estou aqui sem carro ainda, né? Estou com condições de pagar esse carro daqui a uma semana, 10 dias, acredito eu, né? Enfim. E estando de carro, eu vou poder ter mais flexibilidade de ir até as pessoas, ou então procurar ir até a sede dos partidos e tal, para negociar. Nós estamos em maio, as eleições acontecem em outubro do ano que vem, então nós temos aí algum tempo para a campanha, mas esse tempo ele está correndo com a velocidade da luz. Já era para as pessoas terem entendido que a conversa não é apenas comigo ou com o Newton, não, a conversa é com todo mundo. A menos que as pessoas achem que elas podem assinar embaixo, subscreverem o radicalismo político pela via da omissão. É isso. A menos que essas pessoas se achem tão incapazes de agir, ou que elas se achem tão de posse de uma verdade interna na qual ela acredita piamente e nada mais vai funcionar, ou então se essas pessoas comecem a entender o seguinte: não, eu não vou atender o apelo de ninguém porque eu desconfio de todo mundo, né? Então esse cara que está falando aí talvez ele seja um grande golpista, não tem nada disso. A nossa palavra aqui é simplesmente baseada na lei. Não existe opinião pessoal. A gente simplesmente constata o que está acontecendo e começa a lamentar toda essa legislação horrível que vem sendo imposta à nação por uma maioria radical, sem que a nação possa reagir. A nação está dando vazão a isso. E a consequência disso
Não é 9 anos de nazismo. O nazismo começou praticamente em 1934, né, e quando foi em 1945 ele acabou. Então o nazismo durou 9 anos. A última ditadura no Brasil durou 21 anos. Mas agora, com a escassez de recurso natural e com a bateção de cabeça no mundo capitalista, de crise em crise, caso haja a sucumbência do Estado brasileiro a uma condição totalitária, eu creio, não apenas eu, mas muitos analistas do DIAP, do Congresso em Foco e tal, do Jota também, muita gente já crê que esse Estado totalitário não vai perdurar menos do que 50 ou 60 anos. Porque não é interesse, uma vez que sucumbiu, que a pessoa não tem mais condição de reagir, porque ela fica amarrada com pés e mãos e boca fechada pelo Estado totalitário, como é o caso na Colômbia, por exemplo, então não tem condição mais de reagir. E isso aí vai fazer com que o Brasil seja esfacelado, explorado até a última gota por essas nações hegemônicas em função da falta de recurso natural no mundo. Principalmente o grande recurso natural que já está faltando em grande escala, que é a água. Então, se nós hoje não temos petróleo, porque o nosso petróleo está indo quase que de graça para o exterior, na legislatura que vem o que vai acontecer é que a nossa água vai embora para o exterior, os nossos mananciais, nossos aquíferos serão explorados como o petróleo é explorado hoje, torres e torres bombearão água para encher navios que irão em direção ao exterior. Ninguém diz na imprensa que os Estados Unidos está bebendo água do Alasca, que o Alasca está descongelando água para fornecer água para os Estados Unidos. Lá não tem aquífero, aquele platô lá do deserto lá, né, ali na região lá onde é Las Vegas, por ali e tal, aquilo ali é um grande platôzão, ali é pedra, não tem água ali. O único lugar que tem água potável em abundância no mundo é o Brasil. Na Europa, quando a gente aluga um quarto ou aluga um residencial para morar durante um tempo, paga-se o valor do aluguel e paga-se o valor do banho separado. A pessoa tem direito a 2 banhos por semana. 1 ou 2 banhos por semana, não 3. Porque a água na Europa custa caríssimo. O brasileiro, ele não tem noção de medir exatamente a potência do Brasil, a potência real em relação ao mundo. O brasileiro é um dos povos mais ignorantes em relação à sua própria realidade. É por isso que os estrangeiros chegam aqui e encontram enorme facilidade para cooptarem apátridas a serem os líderes partidários que fazem, então, essas listas malucas que mantêm o Congresso sempre não social, sempre anti-cidadão. E assim eu termino o áudio, está muito longo já, desejando a todos um bom dia, né? Eu vou continuar na minha saga indo atrás de algum partido, um partido nem que seja um partido de direita, né, para poder convencer essa pessoa de que existem partidos de direita que são nacionalistas. Existem partidos de direita que já abandonaram o radicalismo da ultradireita. O Patriotas é um deles. O Patriotas é constituído hoje por uma série de idosos, são pessoas de idosos já, uns da reserva, do militar, outros não, aposentados e tal. Mas o Patriotas vem tentando reagir, ele já conseguiu entender que o totalitarismo não interessa a ninguém. E então eu posso entrar como um vetor tentando fazer com que haja 33 para barrar PEC. Independentemente da ideologia, se esse cara é de direita, de centro, de esquerda, não importa. O importante é não permitir que a PEC continue do jeito que está. Colocando lixo dentro da Constituição Federal, desfigurando a Constituição Federal, atraindo para nós tudo de ruim num futuro qualquer. Valeu.